Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. E estamos voltando após um período de férias, né? E também todos paramentados, apesar do distanciamento social que nós estamos aqui dentro do estúdio, todos paramentados de máscaras, né? E hoje a nossa entrevistada é a doutora Márcia Carvalho dos Reis Schebel. Ela é médica formada pela Faculdade de Medicina de Campos, no estado do Rio de Janeiro, desde o ano de 2006. Ela foi residente médica em infectologia pelo Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, e também é coordenadora do Programa Municipal de IST-AIDS de Mogi das Cruzes. E trabalha como infectologista do Hospital Ipiranga e Clínica Metier também. Márcia Schebel, é voluntária da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, e ela está aqui para conversar conosco a respeito disso. Tudo bem com você, Márcia? Boa noite, tudo bem? Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, Osmar. O prazer é todo nosso de ter alguém aqui para informar melhor a população de como realmente está o andamento das vacinas, né, e tudo mais aqui, uma situação tão crítica que nós estamos vivendo, né, Márcia? E me diz uma coisa, Márcia, como é o trabalho de um infectologista, né? Como é que a infectologia atua dentro da área da medicina? O infectologista é um profissional que atua atendendo todas as doenças infecto-parasitárias, desde a fase de diagnóstico, prevenção e tratamento dessas doenças, e ele pode atuar tanto no nível ambulatorial como dentro do ambiente hospitalar. Tá. E nesse caso, como é que foi a importância desses profissionais nesse período de pandemia aí, né? O coronavírus é um vírus, né? Então, nós infectologistas já lidamos no nosso dia a dia com vírus, na nossa prática clínica diária, inclusive na questão da prevenção das doenças virais, tá? Então, por isso, foi muito importante esse conhecimento prévio dessa especialidade, assim como outras também, mas nessa questão da pandemia. Tá. E como é que foi a sua participação como infectologista durante esse período de pandemia, Márcia? Além de participar como voluntária da vacina, né, que você já citou, eu participei atendendo pacientes no ambulatório de especialidades de infectologia do Hospital Ipiranga e também através de atendimento de pacientes em consultório com a doença, né, ou suspeita de Covid. E como é que foi esse período todo que você, na situação toda que você fez durante essa pandemia, você viu realmente o volume crescente de casos? Como é que foi o negócio? Porque muita gente ainda duvida da situação toda, né? A gente teve um período bem crítico, né? Mais no início lá de 2019, início para o meio de 2019, com um aumento bem crescente do número de casos. E depois, aparentemente, houve uma pequena redução dos casos, né? Com as medidas de prevenção, distanciamento. Mas agora a gente está percebendo que desde outubro, novembro, principalmente agora nas últimas 3, 4 semanas, um aumento muito expressivo no número de casos. O negócio está ficando bastante complicado agora, principalmente a gente está vendo até em Manaus, né? O negócio ficou realmente bastante complicado, né? E eu queria perguntar para você com relação ao seu processo de voluntariado, né? Você foi voluntário para os estudos da vacina, né? Contra o Covid, no caso. E como é que foi o processo de voluntariado, né? E por que você escolheu a Coronavac? No caso, é você que escolheu a Coronavac para fazer o teste? Sim, desde o início da pandemia, por eu ser uma defensora de todas as vacinas e saber da importância da imunização para a saúde pública, para a contenção de doenças, eu coloquei na minha cabeça que se eu tivesse a oportunidade, eu iria ser voluntária. E aí houve a oportunidade de me voluntariar pelo estudo do Butantan, que recrutou profissionais de saúde que estavam atendendo pacientes com Covid. Então, naquela hora eu falei, é aí que eu preciso entrar, né? Quero contribuir dessa forma. Então, eu me inscrevi, né? O centro de estudo onde eu participei foi no Infectologia Emílio Ribas, no Hospital de Infectologia Emílio Ribas. E eu me inscrevi num dia de tarde, no outro dia de manhã já me ligaram para eu comparecer, agendando a minha visita. É isso que eu queria perguntar para você. Quer dizer, você só se inscreveu e no dia seguinte já te chamaram, é isso? Isso, aí você comparece ao centro de pesquisa, e quando você comparece, é explicado como funciona, é um estudo duplo cego, placebo controlado, que significa o quê? Nem o voluntário do estudo e nem o pesquisador sabe se você recebeu a vacina ou o placebo, né? E aí a vacina é uma vacina de vírus inativado, como eu disse, eu gosto muito de vacinas, estudo muito sobre isso, então eu tive segurança
né, em me expor a esse processo de pesquisa, tá? É um processo bem rigoroso, a gente passa por várias etapas. Na primeira entrevista que a gente comparece, a gente avalia o termo de consentimento, é um termo de consentimento livre, não existe pressão de governo, não existe pressão dos hospitais, né, em relação à sua participação. E aí, a partir do momento que você assina o termo dizendo que você aceita participar do estudo, você inicia todo o processo, que é a coleta de exames, uma avaliação médica muito detalhada. Você recebe a vacina e fica por mais ou menos uns 60 minutos sendo observado após a aplicação da vacina para avaliar a questão da segurança, né? E aí são necessários no mínimo 8 visitas ao centro de pesquisa, e essas 8 visitas elas acontecem no período de 1 ano, tá? Então, durante 1 ano eu vou fazer esse acompanhamento. Então, eu tenho ido lá ainda... Você vai ser monitorado durante um ano? Durante um ano. Até setembro desse ano, no mínimo, é o período mínimo, eu ainda vou ser monitorada e avaliada. Outro detalhe interessante que você falou, Márcia, é que eles fazem todos os testes clínicos, etc., para verificar a sua saúde, seu estado geral. E daí, ou seja, esse tipo de teste ele é aplicado em várias escalas, assim, digamos, para vários tipos de perfis, para você poder gerar um percentual de Sim, os voluntários, eles foram selecionados por serem profissionais da linha de frente e acima de 18 anos. E aí dentro não tem limite máximo de idade, porque as pessoas falam assim, de repente, será que uma pessoa de 80 anos, né? Existem médicos de 80 anos que ainda atendem pacientes, né? Principalmente em unidades básicas de saúde, a gente costuma ver programa de saúde da família. Então, é possível um voluntário mais velho, isso aconteceu. E aí, chegando lá, eles avaliam as comorbidades que o paciente possa ter, diabetes, obesidade, né? E vão estratificar esses grupos, tá? Faz uma subdivisão, digamos Subdivisão, assim. isso. Mas é permitido a participação de pessoas com comorbidades e pessoas idosas. Isso não foi um fator de exclusão, não. Assim, inclusive, as pessoas com comorbidades também participaram da vacina. Sim. Elas somente são... é feita uma extração disso aí e criados grupos para poder fazer o acompanhamento do funcionamento da vacina, né? Então, quer dizer, nesse caso, como você falou, você não sabe se você recebeu um placebo ou realmente a vacina em si, não é verdade? Não, ainda não sabemos. Após a aprovação da Anvisa, né, que existe essa previsão talvez para a próxima semana, nós esperamos receber essa confirmação dos pesquisadores, e quem recebeu o placebo terá a oportunidade de comparecer ao centro de pesquisa para receber a vacina naquele momento. Certo. E nesse meio tempo, você sentiu algum efeito colateral da vacina, alguma coisa assim? Não tive nenhum evento adverso relacionado à vacinação, nem evento leve, nem evento grave. Esses eventos, eles são extremamente monitorados pela equipe da pesquisa. Semanalmente você recebe um contato de um pesquisador ou de um participante da equipe, e eu não tive em nenhum momento, e outros colegas, né, conheço várias pessoas que participaram, também não tiveram nenhum efeito colateral. Certo. E no caso agora, Márcia, eu gostaria de perguntar para você, né, com relação à criação da vacina, né, pela sua experiência profissional, né, Márcia? Qual tem sido o grande desafio para a criação dessas vacinas, né? Porque se fala tanto, assim, o pessoal, eles enfatizam demais o tempo da criação da vacina, por ela ter sido criada num tempo bastante rápido, né? O curto espaço que ela foi criada. Isso gera motivo de preocupação no caso, Márcia, ou não? Não, com certeza não, porque a gente consegue entender muito bem os motivos que levaram a esse tempo mais curto de produção de uma vacina, né? Historicamente, a gente sabe que as vacinas, elas demoram mesmo para ser produzidas. Mas nos últimos anos, na última década, a gente já sabe que a tecnologia avançou muito. Por esse avanço, a gente já esperava que os pesquisadores estivessem preparados, né, para acelerar esse processo. Mas aí eu posso citar 4 principais pontos que eu costumo dizer que fizeram com que esse período fosse mais curto em relação especificamente a essa vacina contra a Covid-19. O primeiro ponto é que o mundo inteiro foi acometido. É diferente quando você fala de uma doença como o Ebola, que acometeu um continente específico. Então, o mundo inteiro foi acometido e os países se uniram em volta disso
para acelerar esse processo através de financiamento, né, dessas pesquisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquele ponto que eu falei que a tecnologia já estava avançada, então foi utilizada a experiência prévia com outras vacinas e isso facilitou o processo. O terceiro ponto é que milhares de pessoas estão se infectando todos os dias. Então, para você fazer um estudo, você precisa de voluntário e esses voluntários precisam se expor e se infectar para você demonstrar a eficácia da vacina. Então, esse foi um ponto também. Se você pega uma outra doença, por exemplo, febre amarela. Quantas pessoas têm febre amarela? É uma quantidade muito menor. Então, o estudo da vacina com certeza demora muito mais. Menos pessoas vão se infectar. E o último ponto, que é o mais importante, que provavelmente encurtou mais o tempo de produção da vacina contra a Covid, foi a questão da burocracia, né? As autorizações, tanto para estudo, recrutamento de voluntários, autorização mesmo para uso emergencial, ela cumpriu todas as etapas, mas ela foi feita de uma maneira mais rápida, bem mais dinâmica, porque as autoridades entenderam que isso era uma prioridade. Então, não dava para você ficar com um papel na mesa aguardando 60 dias para ele ser avaliado. Então, foi aprovado um processo que chama, pouca gente sabe disso, submissão contínua durante o estudo das vacinas. O que significa isso? Significa que durante o estudo, então na fase 1, fase 2 e na fase 3 do estudo, os pesquisadores já podiam enviar a documentação para a Anvisa. Isso é totalmente diferente do que acontece normalmente. Normalmente, como funciona? O estudo precisa ser finalizado. Após a finalização e a demonstração da segurança e da eficácia, os documentos são enviados. Nesses casos, não. Os documentos já foram enviados com o passar do tempo. Isso facilita muito, né? É que na realidade também, né, doutora, devido à urgência, o caráter de urgência, né, que a gente está se encontrando no momento, por se não me engano, são 202 vacinas estavam em teste no mundo inteiro. Quer dizer, não é só isso, né, também, a questão do vírus já ser um vírus conhecido, né, digamos assim, uma variante de um vírus conhecido pelo que me parece, e já é conhecido, né, então as pessoas já têm, né, os cientistas já têm, né, os pesquisadores já têm uma noção básica da base do tratamento desse tipo de vírus, e não é só isso também. Se eu estiver errado, a senhora me corrija, mas são vários laboratórios pelo mundo todo trabalhando, ou seja, a informação está sendo contínua, foi uma troca de informação bastante rápida. Troca de informação, muito rápido. Muito rápido, ou seja, independente disso, eles não estão, parece que os laboratórios não estão vendo a tomada do crédito da vacina, mas sim a partilha de informação, não é isso? Que isso acelerou e muito também. Ajuda demais, né? E no caso aqui, como você estava falando, hoje, no caso, voltando agora aqui na aprovação da vacina, essa documentação, como você falou, hoje, uma vacina tradicional, ela funcionaria da seguinte maneira: depois de finalizada, ela iria para a Anvisa, assim, para os órgãos regulamentadores, que fazem a regulamentação da vacina. Isso aí funcionaria também para a Coronavac, para a AstraZeneca e para as demais, coisa que já não aconteceu devido à gravidade do caso. É isso mesmo? Isso seria um processo de registro oficial da vacina, né? O que a gente está conseguindo agora aqui no Brasil, assim como em outros países que já estão, inclusive, vacinando, é o registro para uso emergencial. Como funciona esse registro emergencial? Você define um grupo prioritário para vacinação e envia um documento para esse grupo prioritário. Então, não é uma vacina, a princípio, de uso emergencial para toda a população. E a agência autorizadora, ela tem um prazo muito mais curto, que seria aí de em torno de 60, 90 dias, ela tem um prazo de 10 dias para dar essa resposta. Então, é um processo muito mais rápido também. Bem mais dinâmico mesmo, né? E um detalhe, voltando à Coronavac, que é a bola da vez, no momento que está sendo bastante citada por aí, a questão dos números da eficácia da Coronavac, doutora. Por que não tem sido tão polêmico esses números aí com relação à Coronavac? Eles são problemáticos assim? Como é que está sendo visto isso aí pela comunidade científica? Isso. Quem entende, né, de vacina, quem pesquisa e estuda, ficou muito satisfeito com o resultado do estudo da Coronavac. Tá? Então, vou falar aqui um pouquinho sobre os números para explicar para quem ainda não entendeu. A eficácia global da vacina, que é aquela eficácia em prevenir desde casos muito leves, que não necessitam assistência médica, casos leves que necessitem de assistência médica, casos moderados e graves. Então, uma eficácia global foi de 50,38%.
Tá? Isso para uma vacina de vírus inativado, né, que é esse tipo de vacina, é uma eficácia muito boa. E aí a gente parte para os números mais animadores. 78% de chance de reduzir casos com necessidade de assistência hospitalar. Quer dizer o quê? Se você tomar a vacina, você tem 50% menos chance de desenvolver a doença. E se você desenvolver a doença, você tem 78% menos chance de necessitar qualquer tipo de assistência médica, desde um contato por telemedicina, ambulatorial, até hospitalar. Em relação aos casos graves, internações e óbitos, a vacina mostrou uma tendência de reduzir 100% dos casos, porque nenhuma das pessoas vacinadas, após, né, essa avaliação do estudo, desenvolveu casos graves, internação e óbito, tá? Então, é óbvio que esses números são maravilhosos, porque é uma vacina muito segura. Como eu disse anteriormente, uma vacina de vírus inativado é uma vacina segura, é uma tecnologia que a gente já domina aqui no Brasil e no mundo todo. Então, ela é uma vacina segura. E aí tem outros 2 pontos que eu gostaria de enfatizar aqui para fechar uma vez por todas sobre essa questão da eficácia da vacina, né? O primeiro ponto é que o estudo da Coronavac ele foi realizado com profissionais de saúde que estavam atendendo pacientes com Covid. Então, é uma população com alto risco de infectividade. Não seria a mesma eficácia numa população da comunidade. Então, se a gente pegar essa eficácia de 50% em pessoas atendendo Covid e levar para a comunidade, provavelmente a gente vai ter uma eficácia global muito maior naquelas pessoas que estão lidando com o risco do vírus no seu dia a dia e não um risco maior de infectividade, certo? Então, o primeiro ponto foi esse. É um tipo de estudo que usou a vacina num período em que ela estava na sua maior exposição. Então, a vacina foi numa população de maior exposição. Esse é o primeiro diferencial. Aumenta a relevância da eficácia ter sido feito com profissionais da linha de frente. Então, isso é indiscutível. E o outro ponto que eu gostaria de falar... Direto, né? Contato todos os dias, direto. Isso foi obrigatório para quem gostaria de participar como voluntário. E o outro coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que pouca gente sabe, nenhuma vacina no mundo é 100% eficaz para evitar nenhuma doença, tá? Então, as vacinas, por exemplo, que a gente utiliza para gripe, ela tem uma eficácia média em torno de 60%, que é a vacina de influenza que a gente toma todos os anos, tá? A vacina de rotavírus, que mudou praticamente aí, né, a questão da diarreia, né, nas crianças e o risco de morte por diarreia, após a introdução da vacina de coronavírus nos anos 2000, a vacina de coronavírus, ela evita 50% da chance de você ter diarreia por coronavírus e 80% da chance de você morrer. Isso já foi muito maravilhoso quando implantado. Você imagina se você tem uma vacina que evita praticamente 100% da chance de você desenvolver um caso grave e óbito. Tá? Esse é o tipo da coisa que as pessoas deveriam levar em consideração, na verdade. Sim. Porque quando da divulgação dos dados do coronavírus, foi uma questão tanto quanto, digamos assim, politizada, né? Nós chegamos a 78 iniciais para 100%, que na realidade 50,38% é um ganho espetacular. Sim, para uma vacina de vírus inativado é maravilhoso. Exatamente, é sobre isso que eu queria lhe perguntar. Como é que funciona o processo de um vírus inativado? Até porque a construção de uma vacina com vírus inativado, por se tratar de uma técnica já conhecida e já dominada, ela se torna até mais barata do que um processo como o da Pfizer, ou da outra. Como é que é feito? Como é que inativa-se o vírus? O vírus é inativado através de produtos químicos e alteração de temperatura, nesse caso, foi através da incidência de calor. Então, o vírus ele se torna inativado e perde a capacidade de se multiplicar e também a capacidade de causar a doença. Esse é o processo de inativação do vírus, e aí, a partir daí ele pode ser aplicado no ser humano. O sistema imunológico reconhece isso, esse vírus, no caso, inativado dentro do organismo, e começa o processo de anticorpos. É isso mesmo? É isso mesmo. De proteção do organismo em cima disso aí, né? Só um detalhe nesse caso, apenas isso, apenas o vírus inativado está na Coronavac ou tem algum outro agente ali dentro, doutora? Não.
Na vacina, a gente tem, a vacina é cultivada em células vero, é um tipo de célula semelhante à célula do rim dos macacos, tá? O vírus é cultivado nessa célula e ele é injetado em conjunto com hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é um adjuvante que serve para potencializar a produção de anticorpos pela vacina. Esse hidróxido de alumínio já é usado em várias outras vacinas, assim como a vacina da influenza, hepatite A, hepatite B. Então, ele é um potencializador. Então, a vacina possui essas duas substâncias. Tá. Então, no caso, ou seja, a Coronavac é uma vacina, digamos assim, de forma, ela trabalha de maneira tradicional. Sim. Quer dizer, com uma eficácia já comprovada por dezenas de anos, na verdade, que funciona da seguinte maneira. Queria agradecer também a participação, doutora, nesse meio tempo, do público que está participando aqui, está começando a enviar as perguntas, né? Porque é um tema bastante recorrente no momento aqui. E a Gisele Bissaco, né? Está perguntando, doutora, pacientes com quadro alérgico a medicamentos anti-inflamatórios podem tomar a vacina? Sim, podem tomar a vacina. Não existe nenhuma restrição para as duas principais vacinas, né, que nós temos previsão aí para o Brasil para os próximos dias, que é a vacina da AstraZeneca e a vacina da Coronavac. Nenhuma das duas tem contraindicação para pacientes com história de alergia medicamentosa. Correto. Tá? Então, quer dizer, independente disso, pode tomar tomar tranquilamente, sem problema algum. Sem problema. A Inês Silva, doutora, está dizendo aí, boa noite, sou de Suzano e gostaria de saber se quem tem colesterol, diabetes e pressão alta tem algum risco em tomar a vacina. Não, Inês, na verdade esse grupo foi testado durante o estudo, pessoas com diabetes, hipertensão, né? E foi observado que existe segurança do uso da vacina nesses grupos, senão não seria indicado, né? Eles iriam ser excluídos dos grupos prioritários, tá? Exatamente, voltamos àquele ao início da nossa conversa, Isso. né? Ou seja, todas as comorbidades foram colocadas em teste também, Isso, né? sim. E daí, obviamente, começaram a separar esses grupos e verificar a eficácia do vírus em cada um deles, né? Onde nós chegamos nesses números de 50,38%, 78% e 100% de eficácia. O Fabielder Rangel está perguntando quanto tempo em meses levaria para imunizar toda a população brasileira, doutora? Isso é uma pergunta muito importante, depende de alguns fatores, como por exemplo, a quantidade de imunizantes disponíveis, né? Então o Brasil está aí numa corrida talvez um pouco lenta para adquirir esses imunizantes e essas vacinas. Então, depende dessa quantidade de imunizantes e da organização dos programas de imunização. Então, vamos pensar numa situação ideal que o Brasil tenha vacina para toda a população e o programa funcione. A gente consegue, mais ou menos, pensando numa estimativa aí, vacinar em torno de 5 milhões de pessoas por semana. Então, demoraria aí pelo menos um ano para a gente conseguir imunizar toda a população. Pensando bem otimista, de uma maneira bem otimista. Bastante otimista mesmo, né? E no caso, primeira dose, segunda dose, que Sim. após 15 dias, é isso mesmo? Doutor? Na verdade, a definição do governo foi que a dose vai ser feita após 21 dias, né? No teste, a gente fez o teste com 15 dias. Mas eles vão fazer após 21 dias. Na realidade, o Ministério da Saúde diz que pode até fazer. No primeiro momento, eles querem imunizar todos com a primeira dose e depois partir para a segunda dose. Né? Isso. No Reino Unido, eles usaram essa estratégia com a vacina de Oxford, que é a vacina da AstraZeneca, de fazer uma primeira dose para um número maior de pessoas e aguardar até 12 semanas para realizar essa segunda dose. E como é que está sendo o resultado lá, doutora? Então, o resultado tem sido bom, a adesão da população tem sido muito boa. Eu acredito também pela questão da implantação, né, das políticas de imunização e da informação de qualidade que a população recebeu. Eles têm recebido muito bem as vacinas em todos os locais do mundo, tá? Tá certo. Um outro detalhe agora, uma outra pergunta que está chegando é da Mariana Mergulhão. Ela está perguntando, doutora, crianças podem tomar a vacina? Na verdade, não existe nenhuma empresa que esteja fazendo teste em crianças ainda, tá? Existe uma previsão que a vacina da Janssen e a vacina da Pfizer teste crianças acima de 12 anos, de 12 a 17 anos, mas isso nem começou ainda, nem o estudo fase 1, tá? Então, a vacina não está sendo testada em crianças, então ela não vai poder ser utilizada em crianças.
E existe um motivo para isso, Osmar. Por que a vacina não foi testada em crianças? Porque as crianças, elas adoecem menos, elas têm formas muito leves da doença. E lembra aqui que eu falei que uma das maiores conquistas da vacina foi evitar casos graves, internações e óbitos. Óbito de Covid em crianças é menos de 0,5%. Em idosos, é em torno de 70% dos óbitos que temos hoje no Brasil. Então, fica claro que ela não é o grupo prioritário. Então, as crianças, a princípio, elas não vão receber esse ano de 2021, com certeza não. Doutora, e uma outra pergunta que me vem aqui, por que as crianças não desenvolvem os quadros graves da Covid? Existe algumas afirmações em relação a isso, na verdade ainda está sendo estudado, mas a primeira coisa que se acredita é que o sistema imune da criança ele reage de uma maneira diferente. A gente sabe que a Covid grave, ela acontece naquele paciente que tem uma resposta inflamatória, uma resposta imune muito exacerbada. E é essa resposta imune exacerbada que configura uma gravidade da doença. As crianças não têm essa resposta imune exacerbada, elas têm uma resposta imune mais leve, vamos dizer dessa forma, tá? Então, primeira coisa seria isso. O segundo fato que é muito falado no meio científico é que a criança ela tem uma possibilidade de imunidade cruzada com outros vírus, de coronavírus inclusive, que acontecem muito mais nessa faixa etária do que em pessoas acima de 18 anos. Então, as crianças no dia a dia, elas já estão expostas a outros coroninhas que a gente fala, que são outros coronavírus. E isso poderia conferir uma imunidade cruzada contra o vírus. Então, nesse caso, as crianças, isso está acontecendo, as crianças realmente elas ficam, não que elas não fiquem doentes, porque os quadros são extremamente leves. Leves, são assintomáticas em torno de 40% das vezes, são assintomáticas, completamente sem sintomas. Tem o vírus e está normal, está vivendo Isso. bem, tranquilo, né? E uma coisa interessante, doutora, que você falou sobre a AstraZeneca, né, a vacina da Pfizer, no caso também. Tem como comparar a eficácia dessas vacinas distintas, doutora? No caso, a AstraZeneca, a Pfizer, como é que chama? A Sputnik, etc. Dá para confiar mais numa vacina e menos na outra, doutora? Não. Por causa desses resultados, porque tem resultados diferenciados. Porque tem diferença, né, na eficácia. A eficácia da Pfizer, desculpa? É em torno de 95%. Isso. Né? Mas um ponto importante aí que a gente precisa saber, que a população precisa saber, é que os estudos de fase 3, eles não utilizaram o mesmo método, a mesma metodologia. Então, por exemplo, se você pegar uma vacina da Pfizer, ela tem uma tecnologia diferente da vacina Coronavac. Então, uma é vacina de RNA, outra é vacina de vírus inativado. E ela foi testada numa população diferente. Então, a vacina da Coronavac foi testada em profissionais de saúde que estavam com alto risco de infectividade. A vacina da Pfizer foi testada numa população geral. Talvez uma pessoa que não se expôs ao vírus em momento nenhum após ser vacinado. Então, isso faz com que você tem a impressão que a eficácia de uma vacina é melhor do que a outra, mas não, você tem que analisar o contexto do estudo, né? Para que o estudo foi realizado, o desfecho primário que foi, em que esse estudo foi realizado, então é impossível comparar. Existe essa questão de que deveria ter sido feito dessa forma. Todas as vacinas deveriam ter seguido o mesmo padrão, mas nenhuma delas seguiu. Né? Então, nessa corrida da vacina, nenhuma delas seguiu o mesmo padrão. Os estudos são totalmente diferentes. Para você ter ideia, um caso de Covid para a vacina da AstraZeneca é totalmente diferente da definição do caso de Covid para a vacina da Coronavac, por exemplo. Então, não tem como você comparar coisas se a definição já é diferente. Então, você vai ter resultados diferentes. Então, como eu disse, você tem que analisar a vacina no contexto que você está testando e o desfecho que você espera dela. Certo. Você também falou com relação à tecnologia utilizada para a geração da vacina da Pfizer, no caso, digamos aí o RNA, né? Isso. São tecnologias distintas. Uma tecnologia mais cara também, não é isso, doutora? Sim. É uma tecnologia que, se não me engano, o final da vacina tem que ter um armazenamento maior,
uns 70 graus, alguma coisa assim, não é isso? Negativos para você poder armazenar essa vacina. Ou seja, então quer dizer, hoje em dia as pessoas não têm que ficar tão preocupadas como estão se mostrando, Pfizer, AstraZeneca, não sei mais o que, contra a Coronavac. Porque a Coronavac, pelo que podemos entender até o momento, a Coronavac é uma vacina que realmente detém uma técnica já dominada e ela funciona como todas as demais que nós conhecemos, as de influenza e tudo mais, não é isso? E com uma garantia, como você mesmo falou, os 95% da Pfizer, frente aos 50,38% da Coronavac, são números conseguidos, né, realizados através de ambientes diferentes. Né, distintos. Né? Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que a população deve ter ciência, passar a ter ciência também. Sim, né? Com certeza. A tecnologia é diferente, a população estudada é diferente, não tem como comparar. E uma coisa que você ressaltou aí em relação à vacina Coronavac, ela é uma vacina possível para a nossa população, com o nosso sistema de rede de frios, né, do Plano Nacional de Imunização. Então, ela é uma vacina possível de ser utilizada. A gente precisa dessa vacina para ontem. Então, a gente já tem a possibilidade de utilizar. Se no futuro for possível trazer uma vacina de RNA para o Brasil, ótimo, todas elas serão bem-vindas, mas a gente tem que lidar com o que nós temos disponível hoje, em termos de armazenamento, em termos de segurança e em termos de eficácia. Então, é uma vacina considerada muito boa para nós. Então, e não querendo ser redundante, né, porque muita gente continua questionando. Só abriu rede social, inclusive várias perguntas vão aparecer por aí, doutora. O que vai diferenciar a Coronavac? É claro que é uma vacina real, como você falou, que é possível para o nosso país. Né? O que diferencia realmente a Coronavac, né? Que eu acho que o grande mote, como você mesmo já falou, é a possibilidade de uso real dessa vacina aqui para a Pfizer, para a AstraZeneca, para a Sputnik e para as demais. Porque aparentemente todas elas vão ser aprovadas pela Anvisa, não é verdade? Sim, a gente espera que sim. Né? E o que diferencia principalmente é a questão da possibilidade de compra, porque preço também é importante quando a gente fala, principalmente de saúde pública, que é um número muito grande de vacinas que precisam ser compradas. Então, é a possibilidade de compra pelo preço, a questão do armazenamento ser facilitado, a durabilidade da vacina. Pouca gente sabe, mas a vacina da Pfizer, por exemplo, ela tem uma durabilidade de 15 dias. A vacina da Coronavac, não que eu esteja querendo defender uma ou outra, tá? Estou dizendo para a gente também ficar feliz com aquilo que a gente tem em mãos. Ela tem uma durabilidade de até 3 anos. Por a gente já saber que essa tecnologia de vírus inativado, armazenado dessa forma correta, ela tem uma durabilidade muito maior, uma estabilidade maior da vacina. Então, tudo isso eu acho que precisa ser levado em consideração. Tá certo, doutora. E temos mais perguntas dos nossos internautas, né, dos nossos seguidores. A Vivi Juma está perguntando, doutora, quais os efeitos colaterais da vacina? Apesar de você não ter sentido nenhuma, né? Mas é ótima pergunta. Né? Os efeitos adversos principais são os efeitos locais, que é dor no local da aplicação, endurecimento, que o local pode ficar um pouco duro mesmo, né, a região, e vermelhidão no local da aplicação. Outros efeitos considerados mais raros seriam dor de cabeça, dor no corpo e febre baixa. Muito raros com vacina de vírus inativado. É uma coisa assim raríssima, mas também pode acontecer. Tá certo, doutora. E uma outra pergunta, né, que a Dani Dan, né, está perguntando, uma pergunta que eu ia fazer, quem já teve Covid, doutora, essa pessoa pode tomar a vacina? Pode, como deve tomar a vacina, tá? A vacina, ela foi testada em pessoas que tiveram uma doença. Como eu disse, não foi critério de exclusão você ter tido Covid para fazer parte do estudo. Então, essas pessoas já foram estudadas dentro da maioria dos estudos, foram estudadas pessoas que tiveram a doença. Mas você poderia me perguntar, mas por que tomar vacina? Se eu já tive a doença, eu não estou imune? A gente está vendo, né, cada vez mais um aumento do número de reinfecções, mostrando que essa imunidade, ela é uma imunidade curta, vamos dizer assim. Ela é uma temporária, ela é uma imunidade temporária. Então, é importante você tomar a vacina, porque se você já tiver com seus níveis de anticorpos ou imunidade celular em queda após a doença, você dá um reforço para a sua imunidade, né, e diminui o risco de reinfecção.
tá? Que é uma questão real aí no... Porque existem muitos casos de pessoas que já tiveram corona, né? No caso, foram cometidos de Covid, né? E depois de um determinado período, feitos novos testes, eles não têm mais anticorpos. Isso, né? Os anticorpos, eles variam muito de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas mantêm níveis altos, outras, depois de 3 meses, já não têm anticorpo mais, e outras nem produzem anticorpos, mesmo estando sintomáticas e testadas positivas para Covid. Então, nessas pessoas, provavelmente um reforço imune e a vacina vai ser eficaz aí para produzir uma imunidade mais duradoura. Tá certo. Doutora, uma outra questão, a gente está vivendo um momento de politização, né, com relação à vacina, né? E por que a população tem que se vacinar, doutora? Eu falo sempre que a vacina ela é uma medida de imunidade coletiva, tá? Então, você não vai se vacinar pensando somente como um indivíduo, né? Pensando somente em você. Você vai pensar de forma coletiva. Você se vacinando, você reduz a chance do vírus circular, você reduz a chance de novos casos graves, a chance de internações e a chance de óbitos. Então, é muito importante a gente saber, a gente quer todo mundo voltar à vida normal, né? Vamos dizer assim. Quando a gente vai voltar à vida normal? A gente vai voltar à vida normal quando existir imunidade de rebanho. Essa imunidade só vai ser conseguida quando tiver em torno de 60% a 70% das pessoas imunes, né? Falando de vacina isso, né? Imunes através da vacina. Então, é muito importante que todo mundo faça a sua parte. É uma questão imprescindível pensar no outro, né? Pensar em imunidade coletiva, imunizar em massa, para que a gente consiga conter essa pandemia. É a nossa principal arma. Porque, inclusive a OMS, se não me engano, ela estava até citando que a Covid, no caso, vai se tornar uma situação endêmica, no caso. Então, quer dizer, a lógica seria nós vamos ter que conviver com Covid, no caso, então vamos vacinar, vamos tentar fazer essa imunidade de rebanho, né, porque vai ser uma recorrente. E, inclusive, eu não sei, né, eu costumo falar da seguinte maneira, que eu acho que você se vacina não para ver apenas o seu lado, o seu bem pessoal, mas pelo bem coletivo da coisa, né? Essa que é senão você vai continuar atrasando todo esse período. Porque a pessoa fala, vamos lá, vai ter mais gente morrendo, o problema não é só gente morrendo, né, doutor? É o comércio fechando, a economia parando, é um monte de coisa, não quer dizer que esse normal que nós queremos voltar, nós queremos cada vez mais distantes. Se não houver uma ação de imunização, no caso. E a Coronavac é uma das grandes soluções que nós temos aqui no Brasil para isso, né? E continuando as perguntas, doutora, a Rosana Moraes, quais as pessoas que a vacina não é adequada e que seria prejudicial, doutora? Na verdade, a gente tem algumas contraindicações para vacinação, que seria gestantes, mulheres amamentando, não devem tomar a vacina, tá? E pessoas abaixo de 18 anos, a gente considera que é contraindicação por não ter sido feito teste ainda com essas pessoas. Então, prejudicial somente nesses casos, tá? De gestante, lactantes, né, que é mulheres amamentando, e crianças até 17 anos, quase 18 anos. Tá certo. Mais uma pergunta, nós temos aqui da Maria Aparecida. Eu tenho problemas respiratórios. Posso tomar a vacina, doutora? Pode e deve, né? Se você tem problema respiratório, você tem uma chance maior de desenvolver a forma grave da doença. Então, para esses grupos, que são os grupos que possuem algumas comorbidades, a vacina é mais do que indicada, ela é mais do que recomendada. Tá certo. E temos a pergunta também da Márcia Brandão. Mas se a vacina não mata o vírus, para que tomar? Na verdade, a função da vacina nunca é matar o vírus, em nenhuma vacina. A função da vacina é produzir imunidade no seu organismo contra o vírus, tá? Então, você vai conseguir essa imunidade de forma global em 50% das vezes, e quando você não conseguir combater a infecção, então você adquire o vírus da mesma forma, você não vai adoecer de forma grave, não vai necessitar de hospitalização e não vai ter risco de óbito. Na realidade, a gente nunca vai matar o vírus. Não existe a possibilidade de matar vírus com vacina, né? Existe
a possibilidade de você fortalecer o seu sistema imune contra aquele agente, para que na hora que você encontre com ele, você esteja protegida e não desenvolva a forma grave. Adequar o nosso organismo para recepcionar pra esse isso, vírus, porque exatamente. ele é inevitável, não tem saída. É né? isso mesmo. E, inclusive, doutora, uma outra questão com relação aos efeitos colaterais que você havia citado, eu gostaria de saber, todos esses efeitos que você citou, né, com relação aos efeitos, possíveis efeitos colaterais, nenhum deles é permanente, né, doutora? Não, são efeitos transitórios, né? A gente costuma ver esses efeitos no máximo 48 horas após a vacinação. E não existe o risco de algumas pessoas, às vezes me perguntam, da pessoa vacinada ficar com uma sequela da vacina, assim como a doença Covid-19 causa algumas sequelas permanentes. Não existe essa possibilidade, porque o vírus não causa a doença. O efeito adverso é causado pela reação inflamatória do seu sistema imune e não pela doença. Certo. Porque muita gente fica falando, as pessoas ficam com sequelas, o que não é o caso, como você está falando, né? As pessoas dizem que ficam com falta de ar, vertigem, cansaço, entre outras situações aí, né? Isso aí é nos casos de infecção pela Covid, pela não doença, não pela vacina, isso pela mesmo. aplicação da vacina, não pelo uso da vacina, né? Isso. Doutor, um detalhe interessante, por que esses sintomas mais graves aí da Covid geralmente se desenvolvem em algumas pessoas e em outras não? Né? Porque existe algum lote de sintomas que são mais recorrentes nas pessoas que são infectadas por Covid. O que faz isso acontecer? O que gera isso aí, no caso desses sintomas mais graves? A gente imagina, tá, que exista alguma predisposição genética e talvez individual, e que alguns indivíduos eles desenvolvam uma reação inflamatória diferente dos outros. Estão em contato com o vírus, cargas virais diferentes, uma carga viral mais alta talvez, ele vai desenvolver mais sintomas por ter uma reação inflamatória exacerbada, tá? Essa é a principal hipótese. Isso pode acontecer tanto em pessoas jovens, né? Que a princípio a gente imaginou que só os idosos fossem ter formas graves da doença. E cada vez mais, principalmente agora nesses últimos dias e meses, a gente tem visto pacientes jovens com a forma grave da doença. Então, porque provavelmente o sistema imune dele reagiu de forma inesperada ao vírus. Então, quando a gente fala de fator de risco, fator de adoecimento e gravidade na Covid, a gente está supondo que esses fatores são maiores, mas isso não exclui a possibilidade de uma pessoa sem nenhuma doença prévia, jovem, saudável, atleta, que pratique atividade física, desenvolva a forma grave da doença. A gente vê isso nos hospitais. A gente vê com uma certa recorrência isso acontecendo, né? Essas mutações que estão ocorrendo, essas variantes do próprio Covid, doutora, elas são um obstáculo para a vacinação toda, para toda essa leva de vacinas que estão sendo produzidas? Por enquanto, as mutações detectadas, que são as principais, são aquelas mutações na proteína da superfície do vírus, lá que é a proteína spike, né? As mutações detectadas nessa região ainda não conferiram uma ineficácia das vacinas, tá? Então, é o que eu estou te falando no dia de hoje, porque a gente não sabe se com o acúmulo de mutações isso pode mudar. E aí a vacina vai ter que ser adaptada, assim como a vacina de influenza é adaptada todos os anos, ela é adaptada por conta das mutações. Mas lembrando que o coronavírus ele sofre mutação de uma maneira bem mais lenta do que os vírus da influenza, por exemplo. O vírus da influenza ele muta de uma forma muito rápida. O coronavírus não, ainda bem. Nesse sentido ele não é tão prejudicial, ele tem uma mutação de forma mais lenta. Essas mutações detectadas até o dia de hoje conferiram uma maior capacidade de transmissão do vírus, mas não de causar doença grave e nem de inativar o efeito da vacina. Correto, doutora. E continuam chegando mais perguntas aí, né? Que nós vamos ver logo em seguida. Doutora, uma outra questão bastante interessante, que a gente está vendo os números crescendo de maneira bastante volumosa no Brasil. Aí. E qual a razão para o aumento da porcentagem de infectados desde dezembro, no caso de janeiro? Né? Até janeiro agora o volume está realmente absurdo.
E qual é a razão disso, doutora? A razão provável é a quebra nos protocolos de prevenção, tá? Então, a quebra no protocolo de prevenção ocorre quando você faz uma aglomeração de pessoas, principalmente acima de 10 pessoas, festas sem nenhum nível de proteção, sem uso de máscara, sem distanciamento, sem uso de álcool. Então, o que a gente está vendo agora é o retrato do que a gente viu acontecer nos últimos dias, no último mês, né? Um aumento da aglomeração, um aumento do número de festas e um aumento do número de casos, principalmente em pessoas jovens. Então, quer dizer, isso foi um fator decisivo na disseminação do vírus, né? Sim. Eu não sei, doutora, às vezes a pessoa fala, você é muito catastrófico. Eu falo, muitas vezes eu até digo que o Covid ele atinge muito pouco ainda, né, se você for ver bem. Se você tiver uma gripe, digamos que nós tivemos, como era antigamente no caso da H1N1, aquela coisa toda, uma disseminação nessa velocidade que nós temos hoje com o Covid. Nós estaríamos numa desgraça total, não é verdade? Nós temos sorte que ele é um vírus que a maioria das pessoas desenvolve em quadros leves, né? Apesar de ter uma transmissibilidade facilitada, né? Então, a maioria das pessoas desenvolve em casos leves. Mas quando você tem uma pessoa que desenvolve um quadro grave, é uma doença muito grave que requer um tempo de hospitalização grande, né? E com tratamento caro, né, doutor? Tratamento caro, tratamento longo. Sofrido, né? Isso. É uma coisa bastante difícil. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas, nesse caso aí, né, doutor, você me corrija, quer dizer, a falta de distanciamento, a falta de isolamento, a falta dos cuidados básicos, sanitários aí, realmente é o que fez disparar tudo isso aí. Nós estamos vendo isso, né? Um certo negacionismo com relação a uma certa resistência com relação a isso aí também, não é verdade? E tudo isso aí, nesse caso, acaba gerando esse tipo de comprometimento aqui que nós estamos vivendo hoje, não é verdade? Isso, e acaba impactando, como você disse lá no início, você gera um impacto na economia que não precisava acontecer. Se você tem um comércio aberto com medidas de prevenção sendo utilizadas, distanciamento, uso de máscara, uso de álcool, isso não é o causador do aumento do número de casos. O causador do aumento do número de casos são as pessoas que não seguem os protocolos de prevenção e insistem em fazer aglomeração e festas. Tá certo, doutora. E continuam as perguntas nesse caso. Agora, doutora, o Reinaldo Benite, né? O que a doutora acha a respeito da possibilidade de retorno das aulas agora no mês de fevereiro, doutora? Bom, esse é um tema bastante polêmico, né, em relação ao retorno das aulas. Depende também de alguns fatores, Reinaldo, que a gente precisa levar em consideração, tá? Depende da quantidade de casos, então da taxa de transmissibilidade no local em que você está. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, agora a gente está com uma taxa de transmissibilidade muito grande, então maior. O número de leitos ocupados no hospital, a porcentagem de leitos do hospital de ocupação está muito alta, e depende também se a escola, né, foi preparada para receber essas crianças ou adolescentes de forma segura. Então, qual seria a minha opinião? Iniciado o processo de vacinação, se a gente conseguir organizar as escolas para receber as crianças com protocolos seguros, porque eles existem e eles são possíveis de serem feitos. A gente já tem 1 ano de pandemia e poucas escolas se organizaram para receber a criança de forma segura. Então, eu acho que é uma mensagem assim que eu gostaria de passar, como eu disse, não é abrir uma escola que vai fazer a pandemia piorar. A gente precisa ter consciência que a pandemia está pior mesmo com as escolas fechadas. Então, na minha opinião, a gente precisa montar protocolos, olhar para isso, e que talvez não em fevereiro, mas talvez aqui em março, abril, as escolas possam voltar a funcionar, mesmo que de maneira progressiva, né? Não voltar todo mundo ao mesmo tempo, mas isso é muito importante. Então, exatamente. No caso, a doutora está respondendo, inclusive, a pergunta da Marcelene Costa, né? Ela está perguntando, doutora, as aulas voltando em fevereiro, nossas crianças ainda não estarem vacinadas, o que você recomendaria? Os protocolos de segurança, não é isso, doutora? Isso, manter os protocolos de segurança. E aí, algumas coisas que eu sempre falo para os meus pacientes em relação a essa questão do retorno, é que a gente tem que avaliar a situação individual da família. Então, se você convive numa família que existem pessoas de risco para agravamento da doença,
Essa criança, ela convive com avô, bisavó, dentro da própria casa. Talvez essa criança não deva voltar no primeiro momento, tá? Agora, um outro caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem pessoal da minha própria família. Eu e o meu marido somos profissionais de saúde e temos 2 crianças, somos todos os 4 saudáveis. Nós, se estivermos vacinados agora no início do ano e a escola abrir, é uma possibilidade que eu mande meus filhos, porque eu não tenho tanto risco de que eles tragam o vírus e que isso cause algum impacto na nossa família. Então, é uma análise individual. Infelizmente, não consigo responder por todos. Então, se você tem alguém de grupo de risco que vai entrar em contato todos os dias com essa criança, isso precisa ser analisado na hora da volta às aulas. Então, ou seja, é meio uma questão de bom senso também, né, doutora? Uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso, coisa Sim. que aparentemente anda faltando um pouco aqui no país, né? Apesar de tudo, incrível, né? Que apesar de todo o empenho dos nossos pesquisadores, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, o Brasil parece estar tratando esse negócio de maneira um tanto quanto mambembe ainda, né? É uma coisa meio difícil de se trabalhar, né? É difícil. O que eu acho, que eu costumo brincar é que não dá para ter bar aberto e escola fechada, né? Pois é, não que eu acho que a escola tem que abrir de qualquer maneira, sem protocolo de prevenção, mas não dá para a gente autorizar um bar lotado, 100 pessoas com máscara, uma balada aberta e achar que a escola tem que permanecer fechada. Eu acho que isso aí é um erro que foi crucial aí durante essa caminhada no Brasil. Correto, doutora. Uma outra pergunta que chega aqui na sua opinião, quanto tempo levará para que todo o Brasil seja imunizado efetivamente contra o Covid-19? A doutora já falou que de maneira bastante otimista, né? 1 ano, né, no caso. Uma outra questão, doutora, após a vacinação da população, doutora, quanto tempo você acha que vai ser possível termos uma vida normal, digamos assim? Depois de quanto tempo, depois desse ano de vacinação, mais do que otimista, Sim. Quanto tempo depois você acha que o negócio começa a andar de uma maneira um tanto quanto mais normal? Eu acredito que após esse primeiro ano aí de vacina, se a gente conseguir atingir um número grande de pessoas vacinadas e essa imunidade de rebanho, a gente vai poder começar a tentar ter uma vida como a gente tinha antes de dezembro de 2019. Então é no mínimo aí 1 ano, pensando de maneira bem otimista que aí 60% da população do Brasil, 60%, 70% já esteja imunizada, a gente poderia pensar em ter uma vida normal. Então, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, que é bem importante, a gente não vacina uma pessoa e no dia seguinte você diz que ela está protegida, que ela está imune, que ela pode parar de usar máscara, que ela pode começar a aglomerar, a participar de festas, né? A vacina, ela produz uma resposta imune em torno de 14 a 21 dias após a segunda dose, tá? Então, é necessário que seja feita a segunda dose, aguardar 14 a 21 dias para você imaginar que você está um pouco mais protegida. Mas, como eu disse, ela não é para ser feita de forma individual. Então, não é para a gente continuar achando que eu vou vacinar, então eu me vacinei, eu posso fazer uma festa. Né? Você tem que pensar coletivamente. Tá certo, tá? doutora. Nesse meio tempo também, doutora, eu gostaria de agradecer bastante, né, ao nosso público que está nos assistindo, né? Tem muita gente agradecendo a sua entrevista aqui, a sua vinda ao nosso programa, né? Esclarecendo as perguntas, né? Respondendo todo mundo, e está sendo uma audiência muito boa, doutora. Acho que está faltando isso um pouco de maneira regional, digamos aqui, né? Doutora, uma outra pergunta agora, já caindo para o mercado de vacinas. Como é que vai ser o processo de compra das vacinas pelas clínicas particulares? Esse processo é o mais complicado do que a compra por parte dos governos? Se por que doutora? O processo de compra de uma vacina para uso comercial, né, para clínicas privadas, ele é um processo totalmente diferente daquilo que eu expliquei. Então, o uso emergencial de uma vacina, ele não é permitido, tá? Então, a aprovação da Anvisa para uso emergencial, ela não permite que essa vacina seja comercializada. Então, uma vacina para ser comercializada, ela vai precisar correr atrás do registro oficial, que é aquele que eu disse que demora um pouquinho mais, né? No Brasil, já existe uma corrida da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação
atrás de uma vacina possível para clínicas privadas, que seria uma vacina que não foi aprovada para uso emergencial. Então, a gente não precisa pensar em AstraZeneca, Coronavac, para uso em clínicas privadas. Então, a possibilidade hoje seria através de uma vacina indiana, que é uma vacina produzida pela empresa Bharat Biotech. E essa vacina indiana, eles estão tentando ainda trazer 50 milhões de doses dessa vacina para clínicas privadas no Brasil, mas lembrando que só vai poder acontecer após o registro oficial na Anvisa, não registro de uso emergencial. Então, é um outro tipo de registro para que a vacina possa ser comercializada. É um registro muito mais difícil do que esse utilizado pelo governo, né? Então, é um processo totalmente diferente. E como é que vai ser para essas pessoas que quiserem adquirir essas vacinas por meio dessas clínicas? Como é que vai ser esse processo? Eles vão chegar lá e eu quero me vacinar? Vai ser assim? Como é que vai funcionar esse negócio? Ainda a gente não sabe. Na verdade, quando a Anvisa aprovar, provavelmente ela vai dar essas orientações de como vai ser esse processo. Vai ser necessário ou não um pedido médico, né? Eu acredito que seja nesse ponto que você quis chegar. Exatamente. Se existem grupos prioritários também para vacina privada, ou é só ter o dinheiro para comprar a vacina. Então, eu acredito que vai existir um critério, né, de análise e avaliação médica primeiro, tá? E talvez também grupos prioritários mesmo nas clínicas privadas. Mesmo na clínica privada. Isso aí nada mais nada menos que demonstra a gravidade da pandemia, da situação que nós estamos vivendo, né? Doutora, uma outra questão aqui é a seguinte, que diante da vacinação, que é praticamente eminente, né? A gente vê muito descaso da população com relação à seriedade da doença, né? Quais seriam as diretrizes que a gente deveria tomar pós-vacinação? Nós vamos ter que se vacinar, não tem jeito, né? Quais conselhos você deixaria para nós e para todos aqueles que nos assistem agora, no caso, estão assistindo e vão acabar se vacinando? Vacinou, o que acontece? Que cuidados eu tenho que tomar, doutor? Nós vamos nos vacinar e vamos continuar, né, com as medidas de prevenção até que a gente consiga ver a pandemia em resolução. Tá? A gente vai se vacinar e vai continuar fazendo a nossa parte, mantendo o distanciamento social. O uso de álcool gel vai passar a ser uma coisa frequente na nossa vida. O uso de máscara ainda provavelmente aí pelo menos pelo ano de 2021 todo, tá? Então manter esse tipo de cuidado. E aí eu queria deixar aqui um recado para a população, que não tenha medo, procure informação de qualidade. Existe informação de qualidade, ela existe. Pessoas sérias, pessoas que estão trabalhando, pessoas que não estão politizando a doença, elas existem. Então procure uma informação de qualidade, porque eu acredito que a informação ela é capaz de quebrar o preconceito e o medo. Porque na realidade, como você falou, né, doutor, existe muito canal de informação confiável, sério, de credibilidade, né? Ou seja, não vai naquela conversa de ficar recebendo aquilo no Zap, no WhatsApp, naquele grupo fechado. Então, que se fala de maneira correta, não é verdade, doutora? Porque a gente sabe que hoje, com o Coronavac e tudo mais, é uma vacina muito funcional no nosso país, uma vacina real, que tem condições de uso, né? E não é só isso, e mesmo assim, depois, tomei a vacina, ótimo, estou pensando no bem coletivo, não é verdade? Para a gente conseguir manter uma imunidade de rebanho de 60%, 70% do povo, que os nossos casos vão começar visivelmente a entrar em queda. Essa aqui é a lógica, não é verdade? Com certeza, perfeito, é isso mesmo. E as pessoas geralmente falam, não, vou tomar vacina e já vou fazer festa. Não é bem assim o negócio, Não né? é bem assim. Tá certo. Bom, doutora, eu quero agradecer bastante a sua participação aqui, né? Agradecer a sua presença aqui na nossa entrevista, tirando dúvidas dos nossos internautas, né? Disseminando informação, no caso, né? Que é uma coisa bastante necessária nesse momento que estamos vivendo, né, doutora? E eu gostaria aqui, né, de pedir para a senhora suas considerações finais com relação à nossa conversa aqui e também deixar suas redes sociais, seus contatos e tudo mais, porque a gente sabe que você é uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, né? E muita gente ainda vai começar a questionar isso aí, vai querer fazer algumas perguntas, né? Se a senhora quiser disponibilizar essas redes, vai ser um grande prazer. Tá certo. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu acho um imenso prazer
poder passar informação correta, informação de qualidade, de uma coisa que eu acredito, que eu estudo e que eu me especializei para isso, e estar num momento como esse e me ausentar, né? Eu acho que não seria uma boa ideia. Então eu gostaria de deixar aqui aberto para vocês as minhas redes sociais. Eu utilizo principalmente o Instagram, que é @doutora-Márcia-Chebel, é o meu Instagram. Eu sempre abro para as perguntas, procuro responder todas as pessoas que me procuram todos os dias, então eu tiro um tempo para isso. E dizer para vocês que confiem na ciência. A vacina boa é aquela vacina que chega no seu braço. Não é a vacina que você está vendo ser aplicada em outro local. A vacina boa é a vacina que está no seu braço, aprovada pelo nosso programa, pelas nossas autoridades. Então, confiem na ciência e vamos todos juntos tentar reduzir o número de casos e frear essa pandemia. Tá certo. Doutora Márcia Carvalho do Reis Chebel, muito obrigado pela sua participação conosco hoje. Foi um grande prazer ter a sua presença aqui, tá bom? Agradecer a todos os internautas que estiveram conosco até o momento, tá bom? Nesse retorno do Hoje no Ar, né? Que é um grande prazer estar aqui com todos vocês, tá bom? E estaremos de volta agora na próxima segunda-feira já, numa nova leva de Hoje no Ar para todos vocês aí, tirando dúvidas e conversando com todas as personalidades de Suzano e toda a região aqui, tá bom? Muito obrigado e aguardamos vocês até a próxima. Uma boa noite.